No século XV, a Europa Oriental era um caldeirão fervente de guerras, intrigas pelo poder e o avanço implacável de um dos maiores impérios da história. Em meio a castelos sombrios, florestas densas e campos devastados pela batalha, emergiu uma figura que atravessaria os séculos envolta em medo, controvérsia e, claro, lenda. Seu nome era Vlad III Draculae, o voivoda da Valáquia. Mas a história o imortalizaria por um apelido muito mais assustador: Vlad, o Empalador. Ele foi o líder de um principado que, séculos mais tarde, se uniria à Moldávia para formar a Romênia que conhecemos hoje. Seu governo foi instável, marcado por idas e vindas ao trono, entre 1448 e 1476, uma época de caos político. Ao longo dos anos ele acumulou vários nomes: Vlad III, Vlad Drácula, que significa filho do dragão, e, o mais famoso de todos, Vlad Tepes, que em romeno quer dizer o Empalador, um líder brutal e sádico, famoso por torturar seus inimigos de formas inimagináveis. Algumas estimativas dizem que ele foi responsável pela morte de mais de 80 mil pessoas, muitas delas através do método que lhe deu o nome. Mas quem era o homem por trás do monstro? Vlad III nasceu por volta de 1431, na Transilvânia. Ele era o segundo de 4 irmãos, filho de Vlad II, um nobre que pertencia à prestigiada Ordem do Dragão. Essa era uma sociedade militar cristã, uma espécie de ordem de cavalaria criada para combater a expansão do Império Otomano. Por fazer parte dessa ordem, Vlad II ganhou o apelido Dracul, que significa o dragão. Consequentemente, seu filho, Vlad III, ficou conhecido como Draculea, ou seja, o filho do dragão. Esse nome, que hoje associamos ao terror, na verdade começou como um título de nobreza e honra. A juventude de Vlad foi tudo menos nobre e honrada. Ela foi marcada por traições, perdas e tragédias que moldaram seu caráter implacável. Seu pai, Vlad II, em um jogo político arriscado, trocou de lado e se aliou ao sultão otomano Murad II para garantir essa nova lealdade. O sultão exigiu que Vlad II entregasse 2 de seus filhos como reféns: o jovem Vlad III e seu irmão mais novo, Radu. Enquanto viviam como prisioneiros na corte otomana, uma tragédia ainda maior aconteceu em casa. Em 1447, seu pai foi deposto e brutalmente assassinado pelos boiardos, os aristocratas locais. No mesmo ano, seu irmão mais velho, Mircea, foi torturado, cegado e enterrado vivo. Historiadores debatem-se. Foi nesse momento que nasceu a sede de vingança de Vlad. Mas uma coisa é certa: logo após ser libertado por volta de 1447, ele iniciou uma jornada sangrenta para reconquistar o que acreditava ser seu por direito. Sua ascensão ao poder foi rápida e violenta. Em 1448, com apenas 16 anos e com a ajuda otomana, Vlad expulsou o governante rival e tomou o trono da Valáquia. Mas seu primeiro reinado durou apenas 2 meses. Forçado ao exílio, ele passou os 8 anos seguintes se movendo pelas sombras, entre o Império Otomano e a Moldávia, aprendendo, planejando e forjando novas alianças. Ele trocou de lado, conquistando o apoio da Hungria, enquanto seu rival se aliava aos otomanos. O confronto era inevitável. Em julho de 1456, perto de Targovist, Vlad encontrou seu inimigo em um combate corpo a corpo e o decapitou. Assim começou seu reinado mais longo e infame. A Valáquia que Vlad encontrou estava em ruínas, conflitos constantes, terras abandonadas e crime por toda parte. Sua resposta foi imediata e drástica. Ele instituiu uma política de tolerância zero, onde até mesmo mentir poderia ser punido com a morte. Para consolidar seu poder, ele ignorou a nobreza tradicional e nomeou pessoas comuns e estrangeiros para cargos importantes, criando uma classe de funcionários que dependia inteiramente dele. Eles deviam sua lealdade apenas a Vlad, que podia promovê-los, demiti-los ou executá-los, conforme sua vontade. E ele não esqueceu os boiardos,
que mataram seu pai e irmão. Em 1459 ele os convidou, junto com suas famílias, para um grande banquete de Páscoa. O que parecia uma celebração, na verdade, era uma armadilha. No meio da festa ele ordenou que os mais velhos e as mulheres fossem esfaqueados e empalados. Os homens mais jovens foram forçados a trabalhar como escravos, muitos morrendo de exaustão na construção de um de seus castelos. Para substituir a velha aristocracia, Vlad criou novas elites leais a ele, libertou camponeses de tributos e fortaleceu seu exército. Mas sua brutalidade não se limitava aos inimigos políticos. Para limpar o reino de mendigos e desabrigados, que ele via como ladrões em potencial, ele os convidou para um suposto banquete, trancou as portas do salão e ateou fogo, queimando todos vivos. Impôs pesados impostos aos comerciantes alemães da Transilvânia e, quando eles se recusaram a pagar, a vingança foi terrível. Em 1459, após a cidade de Kronstadt apoiar um rival, Vlad empalou cerca de 30.000 pessoas. Dizem as crônicas que ele jantou calmamente em meio às estacas, observando o sofrimento de suas vítimas. Foi por causa de atos como esse que seus inimigos lhe deram o apelido de Tepes, o empalador. Ao contrário de seu pai, Vlad nunca se curvou ao poder otomano. Ele desafiou o sultão Maomé II abertamente. Em 1459, quando emissários otomanos se recusaram a tirar seus turbantes em sua presença, citando costumes religiosos, Vlad elogiou sua devoção e ordenou que os turbantes fossem pregados em suas cabeças. Em 1462, quando Maomé II invadiu a Valáquia com um exército de 90.000 homens, Vlad usou táticas de guerrilha e sua marca registrada, a guerra psicológica. Nos arredores da cidade de Targovist, ele criou uma cena de pesadelo. Uma floresta com mais de 23.000 prisioneiros turcos empalados. A visão era tão chocante que o próprio sultão, ao ver aquilo, deu meia volta e recuou para Constantinopla. Vlad chegou a enviar sacos, cheios de narizes e orelhas cortadas ao rei da Hungria, para provar a extensão de seu massacre. No entanto, a crueldade de Vlad acabou se voltando contra ele. Os boiardos sobreviventes se aliaram a seu irmão, Radu, que prometeu devolver seus privilégios com o apoio otomano. A população, exausta de tanta violência, também abandonou Vlad, sem apoio, sem dinheiro e sem tropas. Ele foi capturado pelo rei da Hungria em 1462 e passou 12 anos como prisioneiro. Anos mais tarde, ele foi libertado para lutar pela Hungria e conseguiu retomar o trono da Valáquia por um breve período em 1476. Mas sua sorte havia acabado. Um mês depois de sua vitória, Vlad foi emboscado por forças otomanas. Ele morreu em batalha no final de 1476, mas as circunstâncias exatas de sua morte são um mistério. Alguns dizem que ele foi decapitado e sua cabeça foi enviada ao sultão em Constantinopla para ser exibida como um troféu. O local de seu sepultamento também é incerto. A lenda diz que seu corpo foi enterrado no mosteiro de Snagov, perto de Bucareste. Mas escavações no local encontraram um túmulo com um esqueleto que ainda tinha a cabeça. Outra teoria aponta para o mosteiro de Comana, que ele mesmo fundou. De príncipe a refém, de herói a tirano, a vida de Vlad III Draculé é uma teia complexa de fatos históricos, propaganda de guerra e lendas sombrias. Para alguns romenos, ele é um herói nacional, que defendeu a cristandade contra a invasão. Para o resto do mundo, ele é a inspiração para o vampiro mais famoso da literatura, o Conde Drácula. Uma figura que, mesmo séculos após sua morte, continua a fascinar e a aterrorizar. E agora eu pergunto a você, Vlad foi um herói brutal, forçado a tomar medidas extremas para proteger seu povo, ou simplesmente um tirano sádico, movido pela vingança? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou de mergulhar nessa história sombria, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais jornadas incríveis pela história. Obrigado por assistir e até a próxima.